Oi! Na aula de hoje, vamos dar continuidade a todo o processo de SQL, né? Aprendemos já em aulas anteriores como criar uma tabela SQL, né? Como criar com as colunas, definir as colunas. E se por um acaso você tiver alguma alteração a fazer, você consegue fazer a alteração dessas colunas. Então, aprendemos a determinar como serão as colunas, né? E hoje vamos aprender a inserir dados em uma tabela. Primeiramente, vamos entender o que é uma chave estrangeira. Já ensinei como é que se faz uma chave primária, né? O primary key. E agora como é que eu faço uma chave estrangeira? Relembrando chave estrangeira lá da primeira unidade, pense na seguinte situação, ó. Eu tenho duas tabelas aqui, tabela aluno, com o campo chave matrícula e com a coluna nome normal. E tem outra tabela chamada disciplina, com campo chave código e nome normal. Então tá tudo bem, essas tabelas iniciais estão com suas chaves primárias bem definidas. Chave primária é sublinhada, tá, gente? Daí, eu quero essa situação aqui, ó. Eu quero criar uma tabela matrícula aluno, de modo que eu não quero criar uma chave primária dentro de matrícula alunos. Eu quero ter duas chaves, né? Matear, que é uma chave estrangeira da tabela inicial aluno, né? Matrícula, e tem CODE-D, que é uma chave estrangeira da tabela disciplina, herdando o campo código. Então, o que acontece? Alguém só pode ser chave estrangeira na tabela filha, digamos assim, se for chave primária na tabela mãe. Então, matrícula é chave primária aqui, na tabela em que ela foi criada. Então, quando ela é herdada por outra tabela, ela vem como chave estrangeira. Disciplina possui a coluna código como chave primária. À medida que eu herdo essa coluna código, que é chave primária na tabela mãe, herdo na tabela filha, ela vira uma chave estrangeira. Então, nesse momento, eu tenho aqui uma chave estrangeira composta. Chaves que vieram de tabelas anteriores e elas duas juntas compõem a chave dessa tabela matrícula alunos. Além do mais, eu quis botar isso aqui também, ó, data da matrícula. Então, seria aluno 001, por exemplo, na disciplina 040, por exemplo, e a data da matrícula, sei lá, 10 de março de algum ano aí, tá? Então, relembrando, chave estrangeira é quando eu herdo chaves que foram criadas em outras tabelas. Quando eu venho para a tabela filha, ela vem como chave estrangeira. Então, vamos praticar um pouquinho disso no PostgreSQL. Então, primeiramente, todos vocês criem a tabela aluno e a tabela disciplina, para somente depois criarmos a tabela matrícula alunos. Então, vamos lá. Então, a tabela aluno vai ser aqui, né? Vou fazer aqui com vocês. Vou botar uma letrinha maior, porque está muito pequenininho, né? Create table. Lembra nada da aula, pessoal. É matrícula, né? O nome. Matrícula. Matrícula, int, primary key, tá? E nome, eu vou botar um baixar 30. Posso clicar aqui, eu podia clicar também em F5, tá? Então, criei a minha tabela aluno. Vamos criar aqui agora a tabela disciplina. Disciplina, código int, primary key, e também vou dar um baixar 30. Criei aluno disciplina. Vamos dar uma conferida lá no PGAdmin. Então, F5, certo? Por enquanto, eu estou com essas minhas duas tabelas, aluno disciplina. Vocês provavelmente têm aí as tabelas da aula passada, certo? Como eu tive que reinstalar aqui algumas coisas, eu estou sem minhas tabelas da aula passada. Mas você deve ter aí aluno 2, aluno 3, aluno 4, conta corrente e composto, né? Provavelmente. Então, criei as minhas tabelas aluno e disciplina. Tudo bem. Agora, como eu vou criar essa tabela matrícula aluno, referenciando as chaves primárias que foram criadas lá em aluno e disciplina, né? Então, para eu criar uma tabela, é a seguinte estrutura aqui. Olha só, vamos entender primeiro. Ó. Create table, matrícula alunos, e aqui eu tenho 3 colunas. A minha primeira coluna ó, é matear, ela é uma coluna do tipo inteira, e ela referencia a tabela aluno, a coluna matrícula. Né? Então, aqui é tabela e a coluna que eu estou referenciando. A minha segunda coluna é a coluna CODE-D, também é do tipo inteira, e ela referencia a coluna código da tabela disciplina. Né? Então, tenho duas referências aqui, matrícula da tabela alunos e código da tabela disciplina. E aqui o meu terceiro campo, chamado datamat, que é do tipo date. Né?
vou mostrar uma coisa para vocês. Olha só, vou copiar aqui para facilitar, para facilitar a minha vida. Vocês também podem copiar do slide, tá? Para dar uma praticada. Então, se eu botar aqui, ó, matrícula alunos, do jeito que eu fiz aqui, pessoal, eu só fiz referenciar. Eu não determinei que isso aqui é uma chave primária, né? Não determinei. Então, vou criar aqui. Então, tudo bem, vou lá no F5, no PG Admin, tá aqui matrícula alunos, tranquilinha, tá aqui a tabela, né? Não tem nada por enquanto, tranquilinha. Do jeito que tá aqui, essa tabela, ela aceita valores repetidos na chave estrangeira. Por que que ela aceita? Porque eu não delimitei que essas colunas matrícula e código, que elas duas juntas serão uma chave primária. Para que isso aconteça, olha esse exemplo aqui na tabela matrícula alunos 2. Olha o que aconteceu. Fiz mat A, int referencia aluno, campo matrícula, ok. Código D, int referencia disciplina, campo código, ok. Data da matrícula, date. E disse a seguinte coisa, ó. Primary key é a matrícula com o código, ou seja, a chave primária dessa minha tabela são as colunas mat A e código D juntas. Então, vou criar essa tabela lá, matrícula alunos 2, certo? E vou criar essa tabela lá. Vou levar lá para o meu SQL, matrícula alunos 2, vocês estão acompanhando aí, certo? E disse isso, estou criando, referenciando tabelas anteriores e aqui estou dizendo, ó, a chave primária dessa minha tabela matrícula alunos 2 vai ser mat A com código ID. E criei, e vou no PGAdmin, dou um F5, e tá aqui, ó, matrícula alunos 2, né? Então, tá aqui as 4 tabelas, vamos já popular essa tabela. Ah, isso aí vocês precisam saber. O ato de inserir dados numa tabela é popular uma tabela, tá bom? Deixa essas tabelas aí, daqui a pouco a gente popula, tá bom, gente? E aí, eu pergunto, qual deve ser a ordem para apagar essas tabelas? Se essas tabelas foram criadas assim, eu tenho aqui duas mães, por exemplo, eu tenho tabela aluno e disciplina, que foram o início de tudo, e tenho aqui a tabela matrícula alunos que veio depois. Se eu quiser apagar, qual é a ordem certa? Então, primeiramente, gente, você tem que apagar, ó, matrícula alunos, para depois você apagar aluno e disciplina. Então, matrícula alunos, como ela tem um pessoal que depende, né? Então, eu apago primeiro ela que é a filha, para depois apagar as mães, digamos assim, tá certo? Então, no caso, qual é a resposta? Quais são as tabelas que eu devo apagar? Sempre matrícula alunos e depois disciplina e alunos, ou matrícula alunos e depois alunos e disciplinas. Mas a matrícula alunos, como foi a última a ser criada, e como ela depende de valores que estão em outras tabelas, ela é a primeira a ser apagada, tá bom? Vamos entrar na parte da DML, linguagem de manipulação de dados, certo? O que vem a ser a linguagem de manipulação de dados? A DDL, em SQL, é a linguagem de definição dos dados. É quando você define sua tabela, suas colunas, tudo que precisa definir. A DML é a linguagem de manipulação de dados. É nesse momento em que você vai inserir dados na sua tabela, atualizar se for necessário, deletar e consultar, né? Consultar ou selecionar quem você precisa. Vamos aprender tudo isso aqui nessa disciplina. Como inserir, como atualizar, deletar, fazer tudo certinho para que você depois consiga criar um banco de dados totalmente baseado em tabela. Primeiro momento, como inserir dados em uma tabela. Então, nesse momento, estou com 4 tabelas vazias, né? Nessa aula de hoje, aluno, disciplina, matrícula alunos 2, tá? Então, vamos inserir dados numa tabela. Então, o comando de inserir dados é bem simples. Olha só, você coloca insert into, o nome da tabela que você quer inserir alguma coisa, values, que são valores, e os valores que você quer inserir. Olha só o que está acontecendo aqui. Eu botei, ó, insert into aluno. Então, insira dentro da tabela aluno os seguintes valores. 1, Adriana. Insira dentro da tabela aluno os valores 2, Alex. Insira dentro de aluno 3, Marcos. Insira dentro de aluno 4, Pedro. Detalhe. Sempre que você quiser inserir um varchar, você usa aspas simples. Varchar é aspas simples, tá, gente? Não adianta você tentar botar Adriana sem aspas simples, que o Postgre não vai reconhecer. Então, vou dar aquele meu velho copia e cola aqui, né? Não ganhar tempo. Vocês também podem copiar aí, nada, nenhum problema quanto a isso. E eu vou jogar aqui, ó, tudo que eu só dar uma ajeitadinha aqui na aspa, porque como veio copiado lá do PowerPoint, pode dar um pequeno probleminha, tá?
tá? Então, insira dentro da tabela os valores que você quer inserir. E dá um F5. E aqui, meu post-grid, olha só como vai ser legal a tabela populada. Vou dar F5 aqui também, tá bom? Minha tabela aluno, não é isso? Aqui é a tabela aluno, vocês estão vendo aqui que estou clicando em aluno. E se eu quiser ver a tabela populada? É super bonitinho, ó. Clica aqui na tabelinha, você também pode achar a mesma coisa do PGAdmin 4, se você usar o PGAdmin 4. E aqui, ó, você vê a tabela populadinha que eu acabei de popular, acabei de colocar esses valores. Adriana, Alex, Marcos e Pedro. Matrícula é uma primary key e o nome é um Bachar, tá certo? O que mais? Existe também, o resultado da tabela a gente acabou de ver, tá? Existe também essa seguinte possibilidade, olha só. Se por acaso, é porque aqui a gente está com uma tabela muito pequena, só com 2 colunas. Mas suponhamos que eu tivesse uma tabela aluno com 15 colunas. Matrícula, nome do pai, nome da mãe, CPF, muita coisa. E eu só quisesse inserir uma tabela de 15 alunos, só quisesse inserir matrícula e nome do aluno. Então, vocês podem inserir apenas algumas colunas, certo? Se você usar o values, você vai ter que inserir tudo. O values não. Se você não der values, inserir tudo. E se você... Desculpa. Se você não identifica aqui, depois da tabela, quais são as suas colunas, você está dando a entender que você vai preencher toda a sua tabela. Mas, se você só quer preencher as colunas matrícula e nome, você só vai preencher matrícula e nome. Imagina que eu estou falando uma tabela de 15 colunas, tá? Então, aqui, ó, insira dentro de aluno, somente nas colunas matrícula e nome, os seguintes valores. E aí, eu não preciso estar repetindo toda a vida. Insert in to, eu posso listar somente quem vem pela frente, tá bom? Então, eu posso também inserir dados dessa maneira. Insert to na tabela aluno, os valores nas colunas tais, os seguintes valores. E aí, ó, vou vir para cá. Ui, bati errado. Vou vir para cá e estou dizendo isso mesmo. Insira dentro de aluno. Vou ajeitar aqui um pouquinho, porque como veio do PowerPoint, vem com esse... E aí, ó, vou executar, tá bom? Quando eu for lá no meu PGAdmin, para poder eu conferir se está tudo bem, vou aqui abrir de novo a tabela aluno. E aí, ó, as colunas, as linhas Sérgio, Mário e Danilo que não estavam preenchidas, eu preenchi agora. Então, tanto você pode preencher a coluna toda, a tabela toda, como você pode preencher somente algumas colunas que você selecionou, tá? Isso é extremamente possível. Então, eu estou com minha tabela aluno bem populadinha, né? E vou também popular um pouco da minha tabela disciplina, gente, para não ficar tão vazia, pobre da disciplina. Vou aqui também dar um velho, copia e cola. Ai, como foi bom esse Ctrl+C, Ctrl+V em nossas vidas, né não? E aí, ó, vou botar aqui para preencher a tabela disciplina. Sempre se você vier copiado, dá uma verificada nesse aspas simples, porque como ele vem um pouquinho alterado, mas é coisa muito simples, você digita no teclado que vai dar certo, tá bom? Então, aí tô criando aqui, ó, disciplina PO, BD e PPI. Tô preenchendo a galera toda. O que deu errado? Ah, desculpa, eu tenho aspas do projeto, é aspas simples. I'm so sorry. Ok. Então, dá uma conferida lá, em disciplina, ver se está tudo ok, F5, e disciplina, é para ter 3 disciplinas que eu acabei de criar, disciplinas de computação, PO, BD e PPI, tá? Tranquilão, estou populando tabelas usando comandos SQL, tá? Na tabela matrícula alunos, olha só, lembram que matrícula alunos eu não defini que era chave primária, eu só fiz referenciar o pessoal, referenciei, né? É uma referência, mas eu não determinei que é chave primária. Por não ter uma chave primária aqui na tabela matrícula alunos, eu consigo inserir valores repetidos. Olha só o que está acontecendo aqui. Insert to matrícula alunos, nas colunas MATIA, CODE-D e data da matrícula, esses seguintes valores: 1,40 março, 2,50 março, 2,50 março. Percebam que essa linha está repetida. É a mesma coisa, a segunda com a terceira linha, repetida. E essa tabela vai passar. Por quê? Porque eu não defini que as colunas código matrícula e data, desculpe, as colunas matrícula A e CODE-D são juntas uma chave estrangeira composta. Não defini isso. Então, isso aqui eu vou conseguir fazer. Vamos mostrar lá. Ó, copiando aqui, levando para o PostgreSQL.
Ó, aqui vou só agitar rapidão, tá, gente? Eu vou conseguir inserir repetido porque não se trata de uma chave primária. Não se trata, tá? Então, aqui eu vou executar bonzão. Vou aqui para o meu elefantinho, F5 no camarada. Na hora que eu ver aqui matrícula alunos, ó, quando eu puxar a tabela populada, ela tá aqui, as colunas 2 e 3 são iguais. Por quê? Porque eu não defini uma chave primária, uma chave composta dessa tabela, uma chave estrangeira composta da tabela. Então, qual é o caso, né, se eu for tentar inserir a mesma coisa em matrícula alunos 2? Vamos lembrar que matrícula alunos 2 foi aquele em que eu disse que as colunas MAT-A e CODE-D são chave primária, né? Chave primária dessa tabela, desde que elas são chave estrangeira de outra. Então, se eu tentar fazer a mesma coisa, vou até aproveitar, gente, o código aqui, se eu botar o matrícula alunos 2, tá vendo aqui? 2. Se eu tentar inserir a mesma coisa, vai ter que dar um erro. Por quê? Porque eu estou dizendo que MAT-A e CODE-D juntas são a chave primária dessa tabela. E nesse momento eu quero botar repetição, 250, 250. E é um erro que eles vêm estar dizendo, ó, você não pode violar o erro de duplicação de chave primária, tá bom? Então, chave primária não tem como repetir. Então, o que eu posso fazer é aqui, ó, 2 se matriculou no 50, 2 se matriculou no 60. Então, agora aqui vai dar certo, porque não é uma chave, não, a chave não está mais se repetindo, tá? Então, pausa para isso, que isso é bem interessante. Quando é que os campos podem ser repetidos ou não, né? Se for chave primária, não tem como ser repetido de maneira alguma. Então, aqui mudamos de 50 para 60, certo? Então, hoje, aprendemos como é que insere dados em uma tabela já pronta, como é que a gente começou a aprender como é que popula dados, e é o insert to, e aí você pode fazer muita coisa com insert to. Encerro por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!